Bom dia, igreja linda do Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia nesse sábado de alegria, de adoração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom dia, igreja linda. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Hilária, acho que Hilária. Bom dia. Deus continua abençoando sua vida, sua casa, dando saúde, dando alegria, dando paz. Glória a Deus. Glória a Jesus. Dia hoje maravilhoso. Maravilhoso que Deus trouxe para cada um de nós. A alegria dele. A alegria de estar junto com o Senhor nessa manhã, a alegria de entender que Ele jamais vai deixar cada um de nós. Glória a Jesus. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos orar? Coloca a mãozinha no coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai, eu te agradeço por esse dia, Deus. Te agradeço, meu Deus, por essa live, Deus. Mais de Ti é o que nós todos precisamos, de mais de Ti, Senhor. Oh Deus, olha para nós com Teu olhar de misericórdia, Deus. Alegra-nos, Senhor, a nossa vida, alegra o nosso coração. Alegra a nossa mente que esteja ligada a Ti, Senhor. Oh Deus Santo, Deus querido, porque precisamos de Ti, Deus. Todo instante da nossa vida, todo minuto, Senhor, todo segundo. Precisamos, Senhor, estar em Ti, Deus. Então nos ajuda, Senhor, ajuda a família, ajuda os parentes, ajuda os amigos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, cuida de nós, Senhor, com Teu amor, com a Tua graça infinita, Deus. Cuida, Senhor, de cada um, Senhor, que entrar nessa live, Senhor Deus. Entra com a Sua providência em tudo, Senhor Deus. Cuida de cada palavra que sai da minha boca, Senhor Deus, que venha ser para alegrar cada coração, para entender, Senhor, quem é Cristo, quem é Jesus, para entender quem é Deus, Senhor. Oh, Deus Santo, Deus querido, Senhor, perdoa-nos, Senhor, nossos erros, as palavras que falamos. Oh, Senhor, perdoa se magoamos o Teu coração, meu Deus. Nos perdoa, Senhor. E nos ensina, Senhor, a Te adorar, nos ensina a Te obedecer, nos ensina, Senhor, a estar no caminho excelente, Deus. Nos ensina, Senhor Deus, a cada momento. Ensina, Deus, a nossos filhos. Ensina, Senhor Deus, a família, os parentes, os amigos. Ensina, Deus, aqueles que também nem Te conhecem, Deus. Ensina, Senhor, ensina a Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a Te amar, Deus, em espírito e em verdade. Ensina-nos, Senhor. Nós queremos ser, Deus, ensinados por Ti. Tu és o nosso grande professor, Senhor Deus. Vem, Espírito Santo. Queremos sentir a Tua presença. Queremos estar na Tua presença, Senhor. Então, Deus Santo, venha nos ensinar, Deus. Venha falar, Deus, dentro da nossa alma, do nosso coração, Deus. Fala conosco nessa manhã, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor já está falando em cada mente, em cada coração. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está agindo, Deus, por cada um de nós, Senhor. Ensina-nos, Senhor. É o que eu Te peço hoje e Te agradeço, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor. Porque sem Ti nós não podemos, Senhor. Nada podemos, Senhor. Diz a Tua mensagem, Senhor, verdadeira e fiel. Muito obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Igreja linda do Senhor. Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe Daniele, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus, quem pode glorificar, glorifica esse Deus.
Quem pode sentir a presença do Senhor, sinta a presença do Senhor. Aonde você estiver, Glória, Cássia, seja bem-vindo. A paz de Deus, seja bem-vindo, meus irmãos. Seja bem-vindo nesse dia de paz, de alegria, de fé, de ânimo, de bom ânimo, de festa. É uma festa. É uma festa a gente estar viva. É uma festa a gente pertencer ao reino do Senhor. É uma festa todo dia. Todos os dias a gente tem que estar em festa. Bom dia, terapeuta Cristiane, minha filha amada. Igreja linda do Senhor, se alegre nessa manhã. Deixa a alegria entrar. Deixa a alegria entrar dentro do nosso coração. Não deixa ela sair não, deixa ela entrar. Em nome do Senhor Jesus, que a alegria entre dentro de nós. Que a alegria entre dentro da nossa mente, que a nossa mente esteja ligada, ó, assim, no trono do Senhor. Né? Essa alegria não pode mais sair, ela está entrando. Então, abre o coração, deixa a alegria entrar. Deixa Jesus falar, deixa Jesus falar o que Ele quer falar. Deixa Ele falar em nosso coração, na nossa mente. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Se você está triste, dá glória a Deus. Se você está alegre, dá glória a Deus. Se você quer cantar, cante. Cante ao Senhor, cante louvores a Deus. Cante porque Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua canção, Ele ouve a sua adoração. Então, cante ao Senhor. Cante em todo o tempo, conta para Ele. Onde está a sua dor, conta para Ele. Ele está te ouvindo. Conta para Ele o que você precisa. Conta para Jesus. Ele é o escudo fiel. Gabriele, seja bem-vinda em nome do Senhor. A paz de Cristo para todos. Que todos tenham essa paz. Que todos venham buscar essa paz. Que todos venham se renovar nessa manhã. Essa manhã de alegria. Essa manhã de alegria do Senhor. É a alegria que traz o bom ânimo para a nossa vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você acredita que é a igreja linda do Senhor? Você crê nessa palavra? Que você é a igreja linda, separada do Senhor, amada de Deus. Você crê nisso? Eu gostaria que todos crescem nisso. Eu gostaria que todos acreditassem que somos a igreja linda, separada, restaurada, renovada do Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer, alegria. Recebe aí. Recebe aí e não deixa ela sair. Né? Não deixa. Tem até um louvorzinho que fala, né? Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Não pode sair, porque ela vem do Senhor. Então ela tem que estar dentro da gente. Aleluia, Deus. Então não deixa essa alegria sair. Não deixa. Mesmo com lutas, com tribulações, né? Mesmo cansada, mesmo chateada, mesmo magoada, tira isso tudo, joga tudo isso fora e deixa a alegria entrar. Deixa a alegria do Espírito Santo, não é a alegria do mundo, que é uma alegria passageira, mas a alegria do Espírito Santo de Deus, a alegria que Ele trouxe cada um de nós. Perdão. É essa alegria que tem que estar aqui e aqui. Essa alegria que tem que falar dentro de nós, dentro do nosso coração. Mas como, Rosane? Como é que eu posso ficar alegre se os dias lá fora são maus? Todos os dias ouvimos coisas ruins. Mas eu digo para você, você tem essa paz, você tem essa alegria, você tem como glorificar o Senhor. Então vamos dar glória a Deus, vamos glorificar esse Deus, vamos crer, Ele existe por nós.
Glória a Deus. Ele existe para nos fazer felizes. A felicidade existe. A alegria existe. O amor existe. E tudo aquilo que o Senhor fez de bom para nós existe. Então, vamos nos alegrar com a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? Vamos ler aqui, quem pode abrir a sua palavra. Vamos abrir. E vamos nos alegrar. Que ninguém venha tirar a alegria de Cristo, que existe dentro de nós, dentro do nosso coração. Que ninguém venha tirar aquilo que o Senhor entregou para cada um de nós. Amém? Então hoje vamos falar, uma palavra que quase ninguém faz, quase ninguém entende o que é essa palavra. Adoração. Adoração ao nosso Criador, ao Deus vivo e eterno. Adorar ao Senhor. Vamos falar de adoração. Vamos falar como adorar a Deus. Então, eu vou abrir aqui a mensagem. Em Atos dos Apóstolos 16, glória a Deus. E diz assim: fala de Paulo e Silas, Estavam em missões. E chegou a Derbe, Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, o qual dava um bom testemunho os irmãos, e estava em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados aos decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo que anuncia a palavra da Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava a um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos no Evangelho. E navegando a Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é a colônia que estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração,
E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, desculpa, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Quer dizer, Paulo estava vendo que ela estava sendo usada pelo mal, pelo inimigo, né? Glória a Deus. Bom dia, igreja linda do Senhor. Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor. Isso fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha que autoridade de Paulo. Glória a Jesus. Olha que autoridade que o Senhor nos dá também de fazer isso. Os servos de Deus. Olha a autoridade, aleluia, glória a Deus. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, e lançaram na prisão, mandando os cárceres que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então, o que aconteceu? Eles foram presos, né, por estar falando a palavra do Senhor. Né? Eles foram presos por incomodar a palavra de Deus. E é a mesma coisa hoje. Muitos são presos, muitos são mortos por estar falando a palavra de Deus, por estar praticando, né, a palavra da salvação. Mas que está dentro de nós, o Espírito Santo, a alegria do Senhor, a paz, o bom ânimo, vai fazer com que as coisas mudem. Então, isso que Paulo sentiu, que ele conhece quem estava com ele, quem mandou ele ir naquele lugar, quem falou com ele. Lá atrás, a palavra diz, quem falou com ele foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Quem fala conosco é o Espírito Santo de Deus. Quem está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Então, essa alegria não pode sair.
Essa presença não pode sair. E é isso que o Paulo levava dentro dele, e Silas também, a presença desse Deus. Aleluia, Deus. E o que aconteceu? Vamos lá, de novo ler. Estou lendo Atos de Apóstolos 16, capítulo 16, versículo 25. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão, irmã Vitória. Deus abençoe, igreja linda do Senhor. Vamos lá. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Coisa linda. Perdão, não sei por que eu estou hoje com esse cigarro na garganta. Me perdoa, tá? Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, porque mesmo sendo açoitado, mesmo sendo humilhado, eles estavam com a presença do Senhor. Então eu digo hoje, nessa manhã, mesmo que te humilhe, mesmo que te açoite, mesmo que não creiam nesse Deus que serve, que nós servimos, mesmo que aconteça tudo isso, glória a Deus, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos cantar louvores ao Senhor. E o milagre vai acontecer, porque você sabe quem é o Senhor, você conhece o seu Deus, você conhece quem te chamou, você conhece quem te fez, quem te formou. Então não importa o que nós vamos passar, importa é que nós não passamos sozinhos. Nenhum de nós passa as dores, as humilhações sozinho. Porque existe um juiz, existe um Deus que julga nossas causas. Existe um Deus que está falando dentro de nós, dentro do nosso coração. Você não está só. Você tem um juiz. Você tem um Deus. Você tem um amigo fiel e justo. Aleluia, Deus. Vamos lá? Vamos ver como. Então, perto da meia-noite, né? Não importa o horário, importa quem você é, importa quem você serve. Paulo e Silas estavam no horário de meia-noite. Já era muito tarde. Meia-noite já tem muita gente dormindo. Mas meia-noite acontece muitas coisas. Então, meia-noite eles estavam sendo presos. Mas eles estavam ali com a fé viva, restaurados pelo Senhor, adorando ao Senhor Deus, adorando a Jesus, mesmo na luta, mesmo machucados, doloridos, eles estavam ali louvando o nosso Deus. Aleluia. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas. E foram soltas as prisões de todos. Quer dizer, olha que coisa, a porta se abriu. Com louvor, o anjo estava ali e abriu a porta para que todos saíssem, para que todos tivessem a liberdade. Então, o que eu vejo aqui nessa palavra também? O Deus vivo, o Deus poderoso, tá? Esse Deus, ele não veio só para a pessoa que crê, só para aquelas pessoas. Ele veio para todos. Ele veio trazer o Espírito Santo para que todos venham crer. E ali tinha ladrões, né? Eu creio que na prisão não tem pessoas que são só enganadas, né? São presas enganadas. Ali tinham pessoas muito pecadoras, né? Pessoas que mataram, que roubaram, que, enfim, pessoas também que não creram.
Mas olha bem o que aconteceu. O anjo abriu todas as portas, não abriu só a porta. O milagre foi grande, mas foi para todos. Foi para todos, não foi para um só. Então, através do louvor, da oração, através do testemunho, né, da vida, através da presença de Deus, o milagre acontece. E é essa presença que traz o milagre para a nossa vida. É essa presença que hoje que habita dentro de nós, né, que é o Espírito Santo de Deus, é que traz essa presença. É que traz a alegria, que traz o milagre. E é orando, e é louvando, e é crendo que o milagre vem. É crendo que ele chega e que ele abre as portas, que às vezes é impossível. A pessoa fala, meu Deus, eu não consigo aquele emprego. Eu não consigo entrar naquela porta. Eu não consigo nada disso. Você não consegue, mas o que está dentro de você consegue abrir as portas. Aleluia, Deus. A sua fé, o seu clamor, a sua adoração abre todas as portas. Às vezes é difícil você entrar num hospital pelo CIGEG. Hoje existe o CIGEG. Como eu vou fazer uma operação? Se o meu nome não chega nunca até lá, como eu vou falar, né, a palavra do Senhor se não querem me ouvir? Como eu vou adorar se eu não creio? Então é isso que o Senhor fala hoje. Ele pode tudo. E Silas viu isso, porque ele não foi ali porque ele quis ir, ele foi ali conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi ali sabendo que algo bom ia acontecer. O milagre ia acontecer. Ele foi ali vendo que vidas iam ser restauradas. Que tudo que o inimigo traz de ruim sempre vê uma coisa boa. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Aleluia, Deus. Porque nós cremos nesse Deus. Porque nós adoramos o Senhor. Porque a nossa fé está em Deus. A nossa fé não está em ídolos. A nossa fé, o nosso ídolo é Deus. A nossa fé não está num pedaço de pau, de madeira. Não. A nossa fé está em Deus Todo-Poderoso. É Ele que fala, é Ele que faz, é Ele que conduz, é Ele que abre as portas. E o inferno não vai prevalecer na minha vida e nem na sua vida, se você crê. Se você busca o Senhor, se você ora com fé, se você tem fé para esse Deus falar e fazer na tua vida. Se você aceitou esse Deus como verdadeiro, único e fiel, e salvador e justo, a porta está aberta. Para você dançar com alegria. Para o milagre entrar. A porta está aberta, porque quem vai na frente é o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor não vai temer o mal, porque ele sabe quem é ele. Você sabe quem é você? Eu pergunto nessa manhã, você sabe quem é você? Você sabe quem está com você? Você sabe que presença é essa? Você sabe que existe anjos guerreando pela nossa vida. Existe anjos adorando o nosso Deus dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que lindo, que maravilhoso, que lindo é essa palavra. Que maravilhoso é a presença. Então, Paulo e Silas estavam ali naquele lugar com a presença. E a gente está aqui. Aonde a gente estiver, a gente está com a presença. Aonde você pode estar, onde Deus te enviar, Ele te envia
junto à presença. Ele fala com você, Ele move a mão, Ele abre as portas. Ah, meu Deus, se a gente soubesse que Deus lindo é esse, se a gente soubesse como Ele nos ama, como Ele quer o nosso bem, como Ele quer trazer mais e mais a presença dEle, como Ele quer que a gente não venha temer, porque Ele diz na palavra: eu sou contigo, aonde você estiver, eu sou contigo, eu jamais vou te deixar, eu estarei contigo até o final dos séculos. Como é difícil muitas pessoas entenderem isso. Mas se você clamar como Paulo e Silas, se você crer que quem é você, que o mal pode até querer entrar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque ali no seu lar existe um anjo guardando a sua casa, guardando a sua vida, para que o mal não venha lhe tocar. Existe um milagre esperando. Existe um milagre esperando acontecer. Existe um Deus guerreando para o milagre acontecer. Então creia nessa manhã que o nosso Deus está trabalhando. Aonde nós achamos que é impossível, aonde achamos que é impossível uma cura, nós às vezes achamos que aquela cura é para a morte, mas muitas são para a glória de Deus. Muitas que nós passamos é para a glória de Deus. É para glorificar o nome do Senhor. Muitas lutas vêm para você não crer nesse Deus, para você não buscar esse Deus, para te enfraquecer. Mas nessa manhã, eu creio que nós estamos mais fortes. Nós estamos mais fortes com essa palavra, com essa mensagem de amor e de fé, essa mensagem de alegria, de presença do Senhor. Sente aí o que eu estou sentindo. Eu gostaria que você estivesse sentindo a presença de Deus. E eu creio, se você crer, não vai ter impossível. Se você crer, não vai ter porta fechada. Se você clamar ao Senhor, se você adorar ao Senhor, se Ele ouvir a sua oração, se você fizer intimidade com Deus, se você tiver essa intimidade com o Senhor, Ele vai fazer. Porque Ele vai ver que você crê, que Ele existe, que Ele quer o seu bem. Mas muitos não conseguem enxergar o Senhor. Muitos não conseguem ver o milagre da vida. Nós estamos aqui alegres, vivos. Mais um dia de vida. Olha que alegria é essa. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia falando de Deus. Mais um dia incomodando os moradores dessa terra que ainda não conhecem o Senhor. Mais um dia falando da salvação. O maior milagre é a salvação. O maior milagre foi feito. E o que nós esperamos mais? O maior milagre foi a nossa vida. Foi o Senhor nos separar. Esse foi o maior milagre. Foi o Senhor entregar o Filho dele para a salvação da nossa vida. É o milagre da vida. É o milagre que nós recebemos todos os dias. E que o Senhor nos levanta para adorar Ele, para agradecer, para buscar, para conhecer, através da mensagem, conhecer quem é Jesus. Quem é esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito, que não aceita que nós tenhamos dúvida, não aceita a dúvida, não aceita mentira, não aceita nada que não seja verdade.
não aceita pecado nenhum, nem grande nem pequeno, como tem já. Pecado, tem pecadinho, pecadão, é pecado. Ele não aceita. Então ele busca de verdade o verdadeiro adorador. Aquele que o adora em espírito e em verdade, aquele que o adora de coração, não de boca. Aquele que louva a Deus de verdade, aquele que crê de verdade, como Paulo e Silas. Eles estavam ali, mas na presença. Então, aonde você estiver, aonde eu estiver, nós temos que chamar a presença do Senhor. Nós temos que estar nessa presença, buscar essa presença, levar essa presença. Aonde você estiver, você vai incomodar com essa presença. Vai incomodar, vai alegrar. Às vezes a pessoa, mas por que ela está alegre? Por que ela está rindo hoje? Por que está assim assado? Nós não sabemos como responder. Às vezes te maltrataram, mas o Senhor tira essa manchinha do nosso coração e limpa, e renova e fala: continua. Continua a sua caminhada. Continua, porque eu estou contigo. Continua crendo. Continua adorando. Continua buscando em espírito e verdade. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. Nós viemos buscar, crer, se alegrar. Aonde é que nós vamos adorar? Aonde? Aonde o Senhor quer que nós venhamos adorar? Não importa o lugar. A palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens, mas Ele habita onde? Dentro de nós. O véu foi rasgado e a aliança nova se fez, para que nós venhamos entender que nós não estamos presos em mais nada. Você não está mais no cárcere da idolatria. Você já não está na prisão. Você já está livre. Oh, Barabaixa, você já está livre no Senhor. Você já tem liberdade de falar esse Deus. Você já tem liberdade, não precisa de sacerdote nenhum falar por você. Você fala. Você próprio pode falar com esse Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você própria pode contar aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo. Você pode chorar aos pés do Senhor. Você pode contar a sua dor. Você pode, porque o milagre ainda acontece em vidas. Basta crer e buscar esse Deus. Basta crer e deixar a porta aberta para Jesus entrar. Porque Ele bate. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele bate. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Quem quiser ouvir, ele entra. O general da guerra vai entrar. E nós não vamos lutar sozinhos. Nós não vamos lutar sozinhos. Porque Ele luta conosco. Ele luta por nós. E Ele diz: essa luta não é mais sua, não. Mas é dele. Não é nossa, mas é do Senhor. Essa luta é Ele que vai vencer por nós. E vai nos trazer a alegria do Espírito. E você vai falar: como aconteceu isso? Você nem sabe como aconteceu. Por quê? Porque tudo é espiritual. Ele está agindo lá em cima. Por cada um de nós. E de repente o milagre acontece. De repente o emprego aparece. De repente a casa aparece. O carro aparece. De repente aquilo que o pão aparece.
O alimento aparece para você alimentar a sua casa, alimentar a sua família. Eu sei que tudo está muito caro, está muito difícil. Mas a palavra do Senhor diz que nós não vamos passar fome. Por quê? Porque nós temos um Deus de providência. Um Deus que providencia tudo, um Deus que abre a porta, um Deus que faz milagre. Um Deus que levanta o homem do pecado, do juízo, e faz o pecado ser esquecido. Que traz a justiça. É esse Deus que trouxe o Espírito Santo para nos ensinar o caminho que devemos seguir. É esse Deus que está conosco nessa manhã e que diz: não temas, siga olhando para Cristo. Não temas, porque Ele é contigo. Ele é contigo. Vamos seguir aqui? Glória a Deus. Então, houve o terremoto, né? E logo as portas se abriram. Estou lendo Atos 16, 27. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis se matar, né? Então ele ficou tão desesperado, né, que ele falou: vou tirar minha vida, não dá mais. Tirou e cuidando e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Quer dizer, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. As portas se abriram, mas como eles ficaram sem saber o que fazer, a verdade é essa. Eles não sabiam, eles ficaram tão maravilhados com a oração de Paulo e Silas e com o louvor que eles não tiveram força, né, para poder sair, para fazer nada. Então, naquele dia, Paulo pediu: não faça mal nenhum, que todos aqui estamos. Aleluia, Deus. E pedindo luz, soltou dentro de todo trêmulo e prostou-se ante a Paulo e Silas. Quer dizer, o cárcere, ele falou: eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que houve? Mas entrou dentro de mim uma fé. E aquele homem aceitou o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. E houve um milagre naquela vida. Aleluia, Deus. E tirando-se para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então ainda quis a salvação, né? Ainda quis ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa receberam o Senhor. Aleluia, Deus. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então houve o que? Salvação naquele lugar, através do louvor, através da palavra. O cárcere foi salvo, foi batizado, toda a sua casa. Olha que glória a Deus. Que grandioso Deus Ele é. Então, levando-os à casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, toda a sua casa se alegrou. Toda a sua casa participou daquele momento que era da presença do Senhor. Então, e aquela mulher também, né, Lídia, também foi salva.
Então é isso que o nosso Deus faz. Ele entra, ele bate, ele entra, ele salva toda a sua casa. Ele não veio salvar só a mim, ele veio salvar toda a minha casa. Ele veio fazer um milagre em nossas vidas. Então é isso que o nosso Deus quer, fazer um milagre na sua vida. É isso que Ele quer, que você entenda, não importa o local. É na igreja? Aonde for. É dentro de casa. Você tem a presença do Senhor. Você pode adorar o Senhor no seu lar, nos montes, aonde for. Porque hoje você tem o livre acesso ao nosso Deus. Hoje você não precisa mais de ninguém orar. De ninguém orar por você, sacerdote, pastores, quem seja. Hoje você tem a liberdade de falar com Deus, de buscar a Deus, de adorar o Senhor. Mas Ele quer os verdadeiros adoradores. Ele não quer aquele que o adora em lábios, só por lábios, só pela palavra, só a canção. Não, Ele quer uma adoração. Ele quer fidelidade, Ele quer intimidade, Ele quer busca, Ele quer que todos os dias você venha adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que Ele busca, os verdadeiros adoradores. É esse que nos chamou, esse Deus de milagre, esse Deus de restauração, esse Deus de alegria, esse Deus fiel, esse Deus advogado, juiz, médico. Aonde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Aonde está a fé do mundo? No ouro, na prata, nos ídolos. Então, por isso nós somos diferentes. Por isso nós somos separados. Por isso Deus fala conosco, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Tudo. Ele não falou só uma casa, só uma salvação, só uma vida. Ele falou tudo. Tudo em nossa vida será acrescentado para a honra e glória do Senhor. Então, a nossa boca tem que estar o quê? Aberta para Deus. A nossa mente tem que estar ligada em Deus, para que nós venhamos receber e entregar a verdadeira adoração ao Senhor. É isso que Deus quer, que nós venhamos entregar, nos humilhar diante dEle, aceitar Ele como o único, exclusivo, Salvador, verdadeiro da nossa vida. Ele é a única verdade. Ele é a única salvação. Não há outra. Ele é a verdade eterna. Então que venhamos buscar essa verdade mais e mais na nossa vida. Amém? Vamos orar? Coloca a mãozinha no coração e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, porque eu creio que o Senhor falou tremendamente dentro do nosso coração, Senhor, na nossa mente. Que o Senhor continue falando, Senhor, que o Senhor continue dando direção de tudo. Continua, Senhor Deus, movendo com as Suas mãos. Continua sendo, Deus, o nosso grande milagre. Tu és o nosso grande milagre. Continua, Senhor, fazendo que nós venhamos te adorar em espírito e em verdade. Continua, Senhor, abrindo as portas, Senhor, para cada um de nós. Ó Senhor, que nós venhamos crer somente em Ti, Senhor. Buscar somente a Tua presença, Senhor. Ó Deus, perdoa, Senhor, que muitas das vezes somos falhos, muitas das vezes duvidamos, Senhor, muitas das vezes falamos que não merecemos, Senhor. Mas está aí essa graça que realmente nós não merecemos, mas o Senhor nos entrega, Senhor.
Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, continua nessa live, Senhor. Continua no mais de Ti, que é isso que nós precisamos, mais de Ti, Senhor. Continua abençoando, Senhor, cada membro que entrou nessa live. E cada pessoa que ainda vai ver, Senhor. Cada um que vai sentir a Tua presença. E todos aqueles que entrarem, Senhor, que venham sentir a Tua presença, Senhor. Que venham sim, Deus, fazer a Tua vontade, Deus. Então, Deus, fica conosco, Deus, nesse dia e para sempre, Senhor. Nós te amamos, queremos te adorar em espírito e em verdade. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Aceita, Senhor, em nome de Jesus, a nossa fé está ligada em Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Um beijo, igreja linda do Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Tenha um sábado feliz.